Esta janela de transferências de verão não foi apenas sobre jogadores, também foi sobre treinadores. Da mesma forma que vimos grandes transferências de jogadores, também vimos grandes contratações de técnicos. Algumas contratações já eram esperadas, como Enzo Maresca no Manchester City e Zinedine Zidane na França. Mas algumas nos pegaram de surpresa, e são essas que vamos comentar hoje. Estes são os 10 grandes contratações de treinadores que mais nos surpreenderam neste verão. Vamos começar com Ange Postecoglou. Ninguém esperava que Big Ange fosse para a Arábia Saudita este ano, mas aconteceu. O ex-treinador do Spurs foi contratado pelo Al Nassr neste verão para substituir Jorge Jesus, que assumiu a seleção de Portugal. Isso significa que veremos Cristiano Ronaldo jogar o futebol do Ange, algo que nunca teríamos previsto. Ficamos surpresos ao ver Jürgen Klopp voltar a treinar neste verão, já que há 2 anos ele afirmou que estava sem energia e não podia continuar. Ele afirmou ter encerrado a carreira de treinador, o que parecia verdade ao assumir como chefe global de futebol na Red Bull. Ainda mais este ano, ele encerrou os rumores sobre assumir o comando do Real Madrid como treinador principal ou se mudar para a Liga Profissional da Arábia Saudita, então ninguém realmente esperava que ele voltasse neste verão. E ninguém esperava que Julian Nagelsmann e a seleção alemã fossem tão mal na Copa do Mundo como foram. Quando isso ocorreu, Nagelsmann saiu e a federação teve que tirar Klopp da aposentadoria para salvar a situação. No início de junho, ninguém imaginaria isso, mas um incidente chocante desencadeou outro, e aqui estamos. Outra surpresa neste verão foi a nomeação de Ruben Amorim. Muitos achavam que sua passagem pelo Manchester United havia manchado sua imagem, então parecia que demoraria muito até conseguir outro grande cargo. Mas do nada foi anunciado que o Milan contratou ele para substituir Massimiliano Allegri. O Milan está em má fase, mas continua sendo um grande clube e o cargo ainda é importante. Por isso, muitos torcedores se surpreenderam com a decisão. Os 2 últimos técnicos portugueses do Milan não tiveram sucesso, então surpreendeu que o clube apostasse novamente nisso tão rápido, ainda mais com um treinador sem boa reputação atualmente. Amorim se torna o 3º treinador português que o Milan contratou nos últimos 2 anos, e isso depois de toda a sua história sem um único treinador de Portugal até 2024. O Newcastle contratou um novo treinador, o que é chocante por vários motivos. Vamos falar sobre isso em um momento, mas se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Compre agora na Go90 Go90 Shop. Fez isso? Então voltando ao vídeo. A primeira coisa realmente chocante dessa situação do Newcastle é terem dispensado Eddie Howe. Ele conquistou o primeiro troféu do clube em 56 anos, tornando-se o primeiro técnico inglês a ganhar um grande troféu na Inglaterra em 21 anos. Ele ajudou o time a chegar às oitavas de final da UEFA Champions League pela primeira vez em mais de 20 anos. Parecia um casamento perfeito e ninguém esperava que veríamos qualquer mudança de treinador no clube neste verão. Mas de repente saiu a notícia de que o Newcastle havia se separado de Eddie Howe e iria substituí-lo por Matthias Geisler, o ex-treinador do Al Ahly de 38 anos. Foi chocante ver Howe sair e surpreendente que seu substituto trabalhou na Liga Saudita nos últimos 3 anos. Eles o queriam tanto que aceitaram pagar 11 milhões de euros ao Al Ahly para contratá-lo. Foi surpreendente ver o Fulham contratar Álvaro Arbeloa como técnico principal neste verão. Não é todo dia que você vê um treinador ir direto do Real Madrid para o Fulham, então isso foi uma grande surpresa para muitos. Acho que mais pessoas esperavam que o próximo trabalho de Álvaro Arbeloa fosse em um clube espanhol de meio de tabela ou recém-promovido. Então vê-lo se mudar para a Premier League pegou muita gente de surpresa. Mas considerando que ele tem experiência no futebol inglês, já que jogou pelo Liverpool e pelo West Ham, será que deveríamos realmente ficar tão surpresos por ele estar de volta lá agora? O novo trabalho de Oliver Glasner surpreende por outro motivo. Após sair do Crystal Palace após uma passagem de sucesso, todos esperavam que ele fosse para um grande clube, já que vários times buscavam novos treinadores neste verão. E realmente parecia que ele iria conseguir um grande clube no começo, com Liverpool e Milan supostamente muito interessados em seus serviços. Mas ele acabou indo para o Nottingham Forest, e isso parece meio anticlimático. Trocar o Palace pelo Forest não é evolução. Após tudo que conquistou no clube londrino, incluindo o primeiro troféu da história do clube e depois mais 2, todos esperavam que ele conseguisse uma ida para um grande clube. Claro, ele ainda pode fazer mágica no Forest, mas surpreende que tenha ido parar lá. Agora vamos falar sobre Liam Rossenior. Ele foi contratado como treinador principal do Paris FC, o que faz sentido pelo bom desempenho dele na última vez que comandou um clube francês. Mas é um pouco chocante que ele já tenha conseguido um emprego tão rápido, considerando o quão mal ele foi no Chelsea. A passagem de Rossenior pelo Chelsea foi ruim, a ponto de quebrar recordes negativos.
Quero dizer, esse cara levou o Chelsea à sua pior sequência sem vitórias e sem marcar gols em 114 anos, foi realmente ruim. Achamos que ele precisaria ficar um tempo sem treinar, pois as pessoas poderiam se afastar dele. Só 3 meses após ser demitido pelo Chelsea, ele já era treinador principal em um clube de uma das 5 maiores ligas europeias. Isso é um tanto surpreendente. Seguindo em frente, a escolha de Martin Demichelis como técnico do RB Leipzig surpreendeu muitos. O ex-zagueiro do Bayern de Munique e do Manchester City só conseguiu sua licença de treinador UEFA Pro em 2022. Depois, em 2025, ele foi demitido do Monterrey após apenas 9 meses no cargo. Em seguida, acabou sendo rebaixado da La Liga com o Mallorca este ano. Então ele não tem exatamente o melhor currículo, mas agora vai comandar um dos maiores clubes da Alemanha. Bem surpreendente, não é? O mais surpreendente é que ele assinou uma extensão de contrato com o Mallorca em maio, prevendo permanência até 2028 se... Ninguém esperava uma saída dele neste verão, mas de repente, no mês seguinte veio a notícia. O Leipzig o contratou como treinador do time principal. Chocante. Ver David Ancelotti ser nomeado técnico do Lille também foi um grande choque. Na carreira, ele só foi assistente do pai no Bayern de Munique, Real Madrid, Seleção do Brasil e outros lugares. Ele tentou seguir carreira solo em 2025, assumindo o cargo de treinador principal no Botafogo, mas foi demitido apenas 5 meses depois, e então voltou a ficar ao lado do pai novamente. É surpreendente ver alguém passar de filhinho de papai a conseguir um cargo em um dos maiores clubes da França. Quero dizer, estamos falando de um clube que foi campeão da Liga recentemente em 2021. O que eles viram em David Ancelotti para entregar a ele o comando como treinador principal? Acho que vamos descobrir quando a temporada começar, finalmente José Mourinho. Ele é um dos maiores e mais bem-sucedidos treinadores de sua geração, com currículo para qualquer emprego, mas surpreendeu alguns que Florentino Pérez o procurou novamente, em vez de escolher um treinador mais jovem e moderno para levar o clube adiante. Mourinho não é o favorito de muitos, e torcedores já o chamaram de dinossauro. Muitos falaram que ele estava acabado, já que nos últimos 4 trabalhos, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e Benfica, foi demitido de todos, menos do Benfica. Poucos achavam que ele voltaria a treinar um grande clube, por isso sua presença em um dos maiores do mundo surpreendeu muitos. De qualquer forma, agora é hora de ouvir você. Qual contratação de treinador mais te surpreendeu neste verão? Conte pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!